show de bola, você me fala que eu começo. Tá show de bola. Então, tá bom. Eu vou apresentar aqui a tela, tá, gente? Rapidinho. Tá aparecendo aí, gente? Todo mundo tá vendo? Então, tá bom. Então, tá. Então, gente, boa noite para todo mundo. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Espero que a gente aprenda bastante com a aula de hoje. Hoje, além da teoria, terá a prática, porque a gente sempre tenta colocar a mão na massa, ver como que ali acontece, e hoje não será diferente. E o assunto do nosso encontro de hoje é conceitualização cognitiva, já que é o assunto do minicurso no todo, porém a gente vai entender como que ela é feita. Na primeira aula foi o que seria a conceitualização cognitiva e hoje a gente vai entender como que a gente pode fazê-la. E aqui na última aula estava só o Beck, mas hoje eu coloquei a filha dele, né, porque ela contribui muito com a teoria. E antes de começar, eu gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Natália Gomes, eu sou presidente da Liga de Terapias Cognitivo-Comportamentais e atualmente estou no último período do curso de psicologia, ou seja, estou na portinha para me formar, falta muito pouquinho. E uma coisa, gente, que eu gostaria de falar antes de começar, é que eu tentei organizar a questão das dúvidas para ficar da seguinte forma. Eu vou fazer a explicação, vou fechar meu raciocínio, e aí eu vou deixar um intervalinho para a gente tirar a dúvida, vocês fazerem apontamento, para a gente deixar o mais organizado possível, para, tipo, nem cortar o raciocínio e nem vocês ficarem sem tirar a dúvida de vocês, sem participar. Porque é muito importante também a participação de vocês, porque quando vocês trazem dúvidas, trazem apontamento, agrega muito na aula no geral, tá bom? Então, é esse o aviso. Então, sempre que tiver esse intervalo, vai aparecer o slide aqui e eu vou perguntar para vocês. E aí, vocês podem também mandar no chat, que depois eu vou olhar com calma, tá bom? E se eu estiver falando muito rápido, vocês mandam no chat, porque às vezes realmente eu me empolgo muito e saio falando. Então, vamos embora, gente. Eu vou retomar um pouquinho que foi falado na última aula para a gente pegar o fio da meada. Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é uma conceitualização cognitiva. Essa conceitualização, ela é trabalhada em colaboração, ou seja, é o psicólogo e o paciente que trabalham juntos. Não é só o psicólogo que tira conclusões por ele mesmo, vai traçando a conceitualização cognitiva sozinho, e nem o paciente que faz isso sozinho. É sempre em colaboração. O paciente traz suas experiências do seu dia a dia, suas percepções, e o psicólogo ajuda esse paciente a organizar todas essas informações em termos cognitivos e comportamentais. Ou seja, o paciente ele traz muitas informações sobre o seu dia, sobre suas experiências passadas, e o psicólogo ele vai tentar pegar essas informações e organizar a partir dos conceitos da terapia cognitivo-comportamental. E aí, gente, essa conceitualização, ela é para as dificuldades do paciente, mas também para os pontos fortes. Porque muitas vezes a gente acha que a gente só quer entender as dificuldades, mas a gente também precisa entender as habilidades e os recursos do paciente, justamente para que ele consiga aplicar esses recursos nas próprias dificuldades dele. Então, a conceitualização cognitiva, como eu coloquei aqui, é a gente traduzir e descrever as dificuldades e pontos fortes do paciente em termos cognitivos e comportamentais. E aí, gente, mais para frente eu vou mostrar os principais conceitos da conceitualização cognitiva. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá bom? E aí, novamente retornando ao que foi falado na última aula, qual é a função da conceitualização cognitiva para além do que eu falei antes, que seria traduzir e compreender em termos cognitivos e comportamentais? Essa conceitualização, ela une a experiência do cliente, a teoria e a pesquisa em TCC. Então, a gente faz uma união, a gente pega a experiência do paciente, que é única, e tenta traduzir em termos cognitivos e comportamentais, que faz parte da teoria. Além disso, essa conceitualização está articulada com as pesquisas em TCC, porque essas pesquisas, elas utilizam esses conceitos, elas mensuram a eficácia
da conceitualização, existem pesquisas que tentam entender quais são os melhores tipos de conceitualização para poder auxiliar aquele paciente. Então, há uma articulação entre a experiência do cliente, teoria e pesquisa. Além disso, a conceitualização, ela orienta a escolha, o foco e as consequências das intervenções. Então, quando a gente começa a entender o que está acontecendo com o paciente, entender, sei lá, os pensamentos automáticos dele, como que ele enxerga as coisas, como que ele se enxerga, o que ele faz para poder lidar com as dificuldades dele, a gente começa a ter um mapa meio que geral sobre aquele paciente, e a partir disso a gente consegue pensar nas melhores intervenções para aquele paciente. Então é muito importante. Assim, pensando de modo geral, acho que essa é uma das maiores funções, uma das funções mais importantes da conceitualização cognitiva, que nos faz ter uma orientação quanto às intervenções que nós vamos escolher. Também identifica os pontos fortes do cliente e sugere formas de desenvolver a resiliência. Então, para além de entender as dificuldades, a gente também compreende quais são os recursos, os pontos fortes desse paciente para que a gente consiga, tipo assim, plantar uma plantinha nesses recursos e fazer com que ela se torne uma árvore, ou seja, fazer com que a pessoa consiga utilizar aqueles recursos no dia a dia dele. E também antecipa e aborda os problemas na terapia. Então, muitas vezes, quando a gente começa a compreender o padrão de funcionamento do paciente, a gente consegue, sim, antecipar certas coisas que ele pode fazer em determinados contextos. E aí a gente vai trabalhar isso com ele. Também promove o engajamento do cliente, já que ele faz parte dessa conceitualização, ele está construindo juntamente com o psicólogo. Então, o profissional não fica ali sozinho fazendo tudo e o paciente só aceitando tudo que o psicólogo fala. Os dois estão trabalhando juntos. E também possibilita uma supervisão de alta qualidade. Por quê? Porque essa conceitualização já traduz, já cria um mapa geral e, tipo assim, com as informações importantes para que na supervisão, quando a gente fizer uma supervisão sobre algum caso, o psicólogo ele já consiga entender o que está acontecendo, ao invés de sair falando as informações tudo de, sei lá, de qualquer jeito, ou informações soltas, uma ponta solta, sabe? Então, essa conceitualização auxilia na integração da informação e aí auxilia até mesmo na supervisão, que aí o supervisor vai compreender o que de fato está acontecendo com aquele paciente. E aqui, outra coisa que está em relação com a função é por que nós devemos sempre conceitualizar os pacientes. Então, a partir dessa conceitualização, nós conseguimos compreender como que o sujeito interpreta o mundo, o futuro, como ele se vê e como ele enxerga o outro. Então, quando a gente conceitualiza, é como se a gente pegasse emprestado rapidinho o óculos do paciente. Então, eu gosto de fazer essa metáfora. Cada um tem um óculos. Tem gente que tem uma armação, sei lá, marrom, transparente, preta, vários tipos de armação. Cada um tem a sua. E quando a gente começa a conceitualizar o paciente, é como se a gente fizesse o seguinte: fulano, você pode prestar seu óculos rapidinho para eu ver uma coisa aqui? Então, você pega o óculos do paciente e começa a compreender como que ele enxerga as coisas e como que isso influencia no modo como ele age em determinadas situações, como ele pensa, como ele se sente. Então, é como se a gente vê-se pelos olhos do paciente, né? Não totalmente, né? Mas a gente tenta se aproximar disso. E essas interpretações que nós temos e o paciente tem sobre as coisas provém de experiências que ele teve ao longo da vida. Então, conforme a gente tem experiências ao longo da vida, a gente vai criando conclusões sobre as coisas. Por exemplo, sei lá, eu estou andando de carro e aí eu sofro um acidente, eu posso, a partir dali, começar a entender que andar de carro é perigoso, não posso. Então, eu crio uma nova percepção sobre o carro, por exemplo. Sei lá, quando eu era mais nova, as pessoas me tratavam mal por algum motivo. Muitas pessoas faziam isso. Eu posso entender, nossa, as pessoas são pessoas ruins. A gente generaliza, as pessoas são pessoas ruins. Então, a partir das experiências que nós temos, nós criamos crenças, interpretações sobre as coisas. E isso é muito singular, sabe? Outra coisa também que é muito importante para a gente, porque é tão importante assim a gente conceitualizar, é que
conseguimos identificar com tais interpretações e estratégias comportamentais como que elas contribuem para o início e manutenção das dificuldades atuais. Então, com a conceitualização, nós compreendemos essas interpretações que as pessoas têm e também nós compreendemos por que elas agem de determinadas formas. Então, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa, ela sempre evita estar em situações que para ela são desafiadoras. Por exemplo, apresentar um trabalho, não sei, mandar um currículo para um trabalho, e aquilo ali está gerando certo sofrimento para ela, porque ela deixa de fazer as coisas por conta desse medo. E aí, conforme a gente vai fazendo a conceitualização, a gente pode perceber que esse comportamento dela é um comportamento de evitação, ou seja, ela está evitando situações desagradáveis, porque ela entende, assim, tô criando, tá, gente? Ela entende que se ela entrar em contato com dificuldades, ela provará para ela mesma que ela é um fracasso. Porque quando a gente entra em contato com determinadas situações, tem a possibilidade daquilo dar certo e dar errado. E caso aquilo ali dê errado, para ela significaria que ela é um fracasso. Então, a partir desse comportamento de evitação, ela está sempre evitando, sempre evitando, sempre evitando. Ela também acaba sempre mantendo um problema, porque ela deixa de fazer coisas que são importantes para ela, com medo de provar para ela mesma que ela é fracassada. Então, eu trouxe esse exemplo de maneira geral, mas mais para frente vocês vão entender melhor. Mas, de modo geral, a conceitualização, ela faz com que a gente entenda como as pessoas veem o mundo e por que elas estão agindo como estão agindo, apesar desse comportamento estar atrapalhando ela no dia a dia. E aqui eu botei bem enfatizado mesmo, também é muito importante nós enfatizarmos os pontos fortes do paciente. Porque as pessoas que vêm buscar tratamento, vêm buscar psicoterapia, elas não são somente dificuldades, elas têm qualidades, elas têm habilidades. E é muito importante a gente ver isso com ela, até mesmo para que ela mude a percepção de psicoterapia, é só falar de problema, é só focar no problema, é só focar em coisas ruins. Mas é importante também a gente entender, tá, o que no dia a dia ela faz, que auxilia ela tem uma rede de apoio, qual a habilidade que ela tem? Ela, sei lá, ela consegue se virar bem em determinadas situações, ela tem uma boa comunicação que pode auxiliá-la. Então, é muito importante a gente localizar essas habilidades dessa pessoa e os recursos exteriores também. E uma das formas de a gente entender esses pontos fortes é buscar com a própria pessoa, tipo assim, eu entendi que você tem esse problema, essa dificuldade, você tem isso ao longo do tempo mesmo. Em algum momento você fez algo que te ajudou a lidar com isso? Então, essa pergunta pode nos auxiliar a descobrir se ela já fez alguma coisa que ajudou ela a lidar com o que ela está se queixando atualmente. Então, é muito importante a gente também criar uma conceitualização dos pontos fortes do paciente. Então, aqui, ó, com todas essas informações, nós conseguiremos escolher as intervenções de uma maneira mais personalizada, levando em consideração a realidade e história do paciente. E isso independe da existência de um diagnóstico. É muito comum as pessoas acharem que a TCC faz um tratamento, receita de bolo, faz um tratamento, tipo assim, se a pessoa vem com uma dificuldade, já tem a solução pronta ali. Se você tem, sei lá, se você, por exemplo, é diagnosticado com depressão, ativação comportamental automaticamente. É óbvio que tem determinadas intervenções que elas têm boa eficácia para determinadas dificuldades. Porém, é muito importante a gente levar em consideração a conceitualização, porque cada pessoa é uma pessoa, e é a partir dessa conceitualização que a gente vai entender por onde a gente vai partir nas intervenções, por onde eu posso começar para poder, de fato, auxiliar aquela pessoa. Então, independente se o paciente tem algum diagnóstico fechado ou não se trata de uma receita de bolo. Fulano chegou com isso, eu já tenho essa solução. Não, você precisa entender o todo, você precisa entender ao redor, não somente a dificuldade, para aí sim você propor determinadas intervenções, que vem a partir da conceitualização cognitiva, que é algo subjetivo, e que muitas vezes, novamente, as pessoas falam que TCC é uma coisa muito padronizada que não considera subjetividade dos pacientes. Isso pode ser verdade para pessoas que
tipo assim, não trabalham de forma correta com a teoria. Mas a conceitualização, gente, é o cerne de tudo, de qualquer, sei lá, de qualquer atendimento, entende? Por isso a gente está fazendo um mini curso justamente sobre isso. A gente falei muito rápido. No momento, gente, alguém tem alguma dúvida, algum apontamento pra gente agregar aqui na discussão? Fique à vontade, tá? Pode ser tanto pelo microfone quanto pelo chat. Só falar comigo. Fique à vontade, gente. Nath, eu achei muito interessante quando você trouxe perguntando para o paciente, sabe? Tipo assim, ele apresentou uma dificuldade e aí a gente, como psicólogo, tem esse papel de perguntar: tem alguma coisa que você fez que te ajudou? Porque coloca ele também nesse lugar de tipo, nossa, eu posso fazer as minhas próprias, meu próprio plano de ação, então acaba que dá essa autonomia para o paciente. Achei muito legal isso que você trouxe, e acho que dá essa questão da autonomia, né, da gente tornar o paciente o próprio terapeuta, que é o fim da terapia em si. Sim, e, tipo assim, fazer essa pergunta pode até meio que, tipo, ser uma surpresa o paciente, porque, às vezes, no senso comum, as pessoas acham que o psicólogo dá todas as respostas prontas. Tipo assim, como assim eu fiz uma coisa e me ajudou? Você que me dizer isso. Então, é muito interessante a gente fazer essas perguntas, porque essas coisas sutis que realmente vão mostrar para o paciente que ele faz parte daquilo, sabe? Ele não é a pessoa que não sabe de nada, pelo contrário, ele é uma pessoa que sabe basicamente tudo, porque é a vida dele. Então, é muito importante mesmo. Vamos ver aqui o chat da gente. Eu vi que vocês... Alguém quer falar? Eu ia fazer uma consideração, Ná. Pode falar. Pensando também, né, nessas perguntas que a Nathalie também trouxe, é uma forma do paciente desenvolver também um autoconhecimento, né? Dele começar a pensar nele como a figura central do processo e que ele precisa se conhecer também para estar em conjunto ali com o terapeuta, né? Um processo bem importante na terapia como geral. Sim, tanto que, tipo assim, um dos princípios da TCC é justamente colaboração, é sempre um trabalho em equipe, nunca um trabalho ou só do psicólogo ou só do paciente. Então, é muito legal, eu acho isso muito interessante, muito bom mesmo. Tipo assim, traz autonomia para o paciente, isso é muito bom. Vou ler as perguntas do chat, tá, gente? A Angélica colocou: o ideal seria fazer a conceitualização junto com o paciente ou após os atendimentos. Então, varia, tá, Angélica? Por exemplo, às vezes, o modelo cognitivo. Então, há o modelo cognitivo: situação, pensamento, emoção e comportamento. Às vezes a gente vai, tipo assim, o paciente está fazendo algo, a gente quer identificar esses elementos. No caso, situação, emoção, pensamento e comportamento. Naquela identificação ali, a gente já está, de alguma forma, criando essa conceitualização. A gente pode, sei lá, desenhar um papel, fazer junto com o paciente, ou até mesmo desenhar mesmo, de fato, um bonequinho ali, se a pessoa tem alguma dificuldade, sei lá, na leitura, não sei. A gente tenta, tipo assim, demonstrar aquele modelo cognitivo, por exemplo, com o paciente. Mas também a conceitualização, ela é feita também após a sessão. Então, por exemplo, eu estou juntando várias informações do paciente, do que ele traz. Então, numa sessão, eu coletei várias informações importantes, sei lá, modelo cognitivo de uma situação, ou certas estratégias que o paciente tem. Então, eu vou montando essas informações numa coisa chamada diagrama da conceitualização, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E aí, a gente começa a criar determinadas hipóteses. Porque o paciente, ele tem algumas situações que o conteúdo se repete. Por exemplo, a pessoa que tem, sei lá, uma crença de desamor pode pensar em várias situações que as pessoas não gostam dela. E aí, mas o paciente não falou, gente, eu tenho uma crença de desamor. Não falou isso. A partir das informações, a gente vai identificando. E aí, isso foi feito após a sessão. Porém, para a gente ter certeza que aquilo ali é verdade, a gente vai confirmar com o paciente. Tipo assim, a gente vai fazer um panorama geral do que a gente percebeu e verificar. Fulano, você percebe que em algumas situações, em várias situações, na verdade, você diz que acha que as pessoas não gostam de você. A gente faz algumas técnicas também. E aí, a gente pode confirmar com o paciente se ele tem alguma crença, sabe? Então, tem vezes que é feito ali, né, na hora, como modelo cognitivo, tem vezes que a gente faz nos bastidores mesmo e traz para o paciente, entende? Vou ver a próxima pergunta aqui do Geraldo.
teve um momento ali da conceitualização que podemos fazer a pergunta sobre o que o paciente já fez para lidar com essas certas situações de desconforto. Deixa eu ver, achei que mandou mais coisa. A minha questão é, e se a forma dele de lidar foi fazendo algo danoso? Deixa eu ver se tem mais coisa. Como usando entorpecente ou tendo algum outro comportamento disfuncional. Então, nesse caso, Geraldo, é muito importante mesmo, a gente vai, fazer com que o paciente ele tome consciência daquilo e tome consciência das consequências daquilo. Então, muitas vezes, as pessoas, elas têm determinados comportamentos que não ajudam, por exemplo, usar entorpecentes, mas elas continuam fazendo. E aí, uma coisa que a gente faz é justamente ver com o paciente as consequências a curto prazo de ter aquele comportamento e as consequências a longo prazo. Porque a maioria das vezes, esses comportamentos que atrapalham a pessoa e que ela continua fazendo, trazem um alívio imediato. Tipo assim, também bebi, então esqueci de tudo. Fiquei felizinha, esqueci de tudo. Naquele momento ali é bom, porque eu esqueci dos problemas, eu tô me afastando que eu não quero entrar em contato. Porém, a longo prazo, sei lá, eu posso ficar dependente daquilo e acaba que, de fato, não resolve o problema. Então, a gente cria essa consciência das consequências a curto prazo, naquele momento ali que é bom, mas as consequências a longo prazo, que são as que mais prevalecem, sabe? Tipo assim, o próprio nome já diz, né? A longo prazo. Então, vai reverberando, mesmo que naquele momento seja algo bom. Então, assim, acho que uma das primeiras coisas que a gente faz é justamente isso. A gente nunca vai falar, nossa, que tá errado, fulano. Esse comportamento seu não tá bom, não. Vamos mudar isso daí. A gente sempre valida, porque faz sentido a pessoa agir daquela forma, porque é a ferramenta que ela tem naquele momento. Mas a gente vai fazer com que ela tome consciência disso, entende? Das consequências a curto e longo prazo. Eu acho, Nath, que parte da conceitualização também é você alinhar os valores, estar alinhado com os valores do paciente. Então, buscar entender se esse comportamento paliativo, ele está alinhado com os valores desse paciente, porque se está sendo danoso, provavelmente não, né? Sim. Uma das primeiras coisas que a gente faz, assim, é justamente isso. Identificar o que é importante na vida do paciente. E o que o paciente poderia fazer para ir de encontro com o que é importante para ele. Então, assim, a definição de valores e objetivos é muito importante, sim, desde o início da terapia. Valores, no caso, o que é importante para a pessoa, e objetivo seria quais ações a pessoa pode ter para estar perto desses valores. Por exemplo, um valor para mim é ter uma boa saúde. E aí, coisas que eu faço que vão de encontro a esse valor é, sei lá, ir à academia com frequência, ter uma alimentação correta, dormir bem. Então, é muito importante, desde o início, a gente verificar o que é importante para a pessoa, para que ela se engaje em comportamentos que façam sentido para ela. Vou para a última pergunta, tá, gente? Para a gente continuar. O Geraldo mandou novamente aqui. Não, Gabriel, falei errado, gente. Se não me engano, essa questão já foi abordada, mas só confirmando. A conceitualização pode mudar com o andamento da terapia, já que o paciente também vai mudando durante o processo, né? Com certeza, é exatamente isso. Por exemplo, o psicólogo cria uma hipótese, sei lá, o paciente tem uma criança de desamor. Mas, assim, confirmando com o paciente e pegando outras informações, a gente percebe que, na verdade, não é uma criança de desamor, é uma criança de, sei lá, desamparo. Então, vai mudando sim, porque o paciente sempre vai mudando, é o que você mesmo disse. A conceitualização, ela é dinâmica, ela não é estática. Coloquei as informações, será isso para o resto da vida? Não, as coisas vão mudando. E é exatamente isso mesmo, Gabriel. Eu vou passar agora, gente, e caso o que eu falei continue tendo dúvidas, vocês podem mandar novamente, que na próxima bloquinho de dúvidas eu tiro novamente, tá bom, gente? Vou para a próxima aqui. Vou continuar. Agora nós vamos para os conceitos básicos para montar uma conceitualização cognitiva. Então, quem já estuda o TCC já está enjoado de ouvir essa palavra. No caso, duas palavras, né? Que são os pensamentos automáticos, que é um dos conceitos principais da abordagem. O que seriam esses pensamentos automáticos? Eles surgem de forma rápida e automática diante de situações cotidianas, sem passarem por um processo consciente de análise e não são necessariamente lógicos. Então, os pensamentos automáticos são aqueles pensamentos aleatórios que surgem em nossa cabeça,
E muitas vezes a gente não percebe, porque é tão rápido que a gente percebe mais a emoção que ele nos causa do que, de fato, os pensamentos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos imaginar que eu comecei a apresentação, estava super nervosa. E esse pensamento, gente, já me ocorreu 500 mil vezes antigamente. Hoje em dia, eu superei os traumas meus de apresentar trabalho. Mas, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho. Pode vir um pensamento na minha cabeça. E se eu gaguejar na apresentação de hoje? Ou eu posso pensar também, acho que as pessoas estão entendendo, pode vir esse pensamento. Então, os pensamentos automáticos são pensamentos que a gente não controla a vida deles. Eles somente vêm. E eles nos auxiliam, na maioria das vezes, a interpretar, a entender a situação. Por exemplo, eu posso ver várias pessoas rindo, como esse bonequinho aqui, e vir um pensamento, meu Deus, eles estão rindo de mim. Ou, meu Deus, nossa, eles estão felizes. São pensamentos automáticos que podem vir. Ou, por exemplo, sei lá, eu tô andando na rua e vem duas pessoas atrás de mim. Posso pensar, meu Deus, eles vão me assaltar. Pode vir esse pensamento automático. Eu só falo um pensamento automático ruim, né, gente? Mas não é verdade, tá? Pensamento automático não necessariamente é ruim. São pensamentos como qualquer outro. Pode vir tanto positivos quanto desagradáveis também. E esses pensamentos automáticos, além de virem em formato de frases, eles também podem vir em formato de imagem. Por exemplo, sei lá, pode vir uma imagem de um hambúrguer na minha cabeça, sei lá, quando eu tô sei lá, uma lanchonete, não sei. Ou eu posso ver uma pessoa tá fazendo uma cara meio esquisita e eu pensar, meu Deus, essa pessoa não gostou de mim. Então, pensamentos automáticos são pensamentos aleatórios e automáticos que surgem na nossa cabeça diante de determinadas situações e que, por vezes, nós não percebemos eles, nós só percebemos a emoção, o que eles nos causam, sabe? E é muito importante a gente, desde o início na terapia, fazer com que o paciente consiga identificar esses pensamentos automáticos. Por quê? Porque esses pensamentos, eles têm tudo a ver com as crenças desse paciente. Então, vamos dizer que, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui das pessoas. Vamos dizer que uma pessoa tem uma crença de desamor. Então, ela acha que as pessoas não gostam dela. Então, em várias situações, ela interpreta que as pessoas não gostam dela. Por exemplo, tem 3 pessoas rindo, felizes, só isso, estão rindo. Ela pode pensar, estão rindo de mim, já que as pessoas não gostam dela. Sei lá, alguém faz uma cara feia, por qualquer motivo, a pessoa pode achar que essa pessoa não gosta de mim. Então, as interpretações que a gente tem em relação às situações dizem muito também das nossas crenças, das nossas ideias sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas e sobre o futuro. Mas eu vou esclarecer melhor isso daí, tá, gente? Crenças intermediárias. Os pensamentos automáticos, gente, é considerado o primeiro nível da cognição, ou seja, é o nível mais superficial. E o segundo nível da cognição são as crenças intermediárias, que está aí no meio termo. E existem alguns tipos de crenças intermediárias. Existe o pressuposto, a regra e a atitude. O pressuposto seria, frases do tipo, se, então, se isso, então aquilo. Por exemplo, se eu estudar bastante, então serei um bom aluno. A gente tem regras, a gente tem pressupostos nesse sentido. Então, por exemplo, esse exemplo aqui é muito bom, mas vamos pensar em outro aqui. Se eu for agradável com as pessoas, elas gostarão de mim. Esse é um outro tipo de pressuposto que a gente pode ter. Outra coisa também, outro tipo de classificação de crença intermediária é do tipo regra. Então, são frases do tipo, ideias do tipo, eu tenho que fazer isso, eu devo ser assim, eu devo fazer aquilo. E, gente, nossa, isso é muito chato, né? Mas todos nós temos um cadinho. E um exemplo de regra é, eu tenho que tirar uma boa nota na prova. E muitas vezes, caso isso não aconteça, isso significa alguma coisa sobre a própria pessoa. Por exemplo, eu tenho que tirar uma nota na prova, senão eu serei uma pessoa muito burra. Então, tem até relação com o pressuposto, né? Então, a regra são os tenhos que, os devos que fazer alguma coisa. E a atitude são avaliações ou qualificações que a gente faz em relação a algo. Por exemplo, é importante ter tempo para estudar, ou estudar é terrível. Então, gente, as crenças intermediárias, elas têm esses 3 tipos. E essas crenças, as crenças intermediárias,
elas estão entre as crenças nucleares, que eu vou mostrar para vocês o que é, e os comportamentos. Por exemplo, eu vou partir para a crença nuclear, depois eu volto aqui para vocês entenderem. Só um minutinho. Guarda essa informação aqui. Vou voltar para daqui a pouco. Então, para finalizar essa parte, depois eu vou voltar. O terceiro nível da cognição, que é o nível mais, entre aspas, profundo, entre aspas, tá, gente? Só para ser didática mesmo. São as crenças nucleares. E o que seriam essas crenças nucleares? São as ideias centrais que a pessoa tem sobre ela mesma, sobre as outras pessoas, sobre o mundo e sobre o futuro. E essas crenças são verdades para aquela pessoa. Então, ela constrói verdades sobre esses elementos aqui, sobre ela, sobre o outro, sobre o mundo, sobre o futuro. E como eu disse lá no comecinho, essas crenças, elas são formadas a partir de experiências que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, como eu disse, se uma pessoa ao longo da sua vida é tratada mal, sei lá, vamos pensar assim, no ambiente familiar e na escola. Se essa pessoa é tratada mal nos dois ambientes, que inicialmente são os principais na vida de alguém, ela pode criar a ideia de que, sei lá, eu sou uma pessoa defeituosa, porque já que as pessoas estão tratando mal, deve ter algum problema em mim. Ou posso pensar, nossa, as pessoas são ruins, eu posso criar essas crenças, essas ideias mais centrais. E, novamente, coloquei o óculos aí, porque essa metáfora, nossa, eu amo essa metáfora, sempre que eu posso, eu uso. Cada um tem suas crenças, então cada um enxerga o mundo de determinadas formas, cada um tem um óculos diferente, entende? E aí, vou voltar lá, de novo, nas crenças intermediárias, que é o segundo nível da cognição. Essas crenças intermediárias, elas estão com a função de fazer com que o sujeito não entre em contato com essas crenças nucleares. Então, vou utilizar esse exemplo aqui do pressuposto. Se eu estudar bastante, então serei um bom aluno. E essas crenças intermediárias, elas fundamentam as estratégias que a pessoa terá no dia a dia dela. Então, olha só. Se eu estudar bastante, então serei um bom aluno. Então, vamos dizer que essa pessoa, num dia, ela teve um dia difícil, estava muito cansada e ela não conseguiu estudar. E aí ela começou a se sentir muito mal. E a gente pode imaginar o seguinte, ela tem esse pressuposto de que se ela estudar bastante, então seria um bom aluno. Mas nesse dia, ela não estudou bastante. Então, o que ela conclui com isso? Ela conclui que ela não é uma boa aluna. E isso, esse não ser uma boa aluna, pode entrar em contato justamente com alguma crença nuclear dela que para ela é desagradável, entende? Então, as crenças intermediárias, elas fundamentam as estratégias que a pessoa terá para lidar com essa crença nuclear que é desagradável para ela. Então, vamos ver a regra aqui, Eu tenho que tirar uma boa nota na prova. E aí, vamos dizer que essa pessoa, por algum motivo, não tirou uma nota muito boa. E aí, o que acontece? Ela pode concluir alguma coisa, ou pode ativar, a gente usa esse termo, ativar alguma crença nuclear dela desagradável, desadaptativa, por exemplo. Sei lá, eu sou burra, eu sou um fracasso, por não ter tirado uma nota boa. E aí, por que essas crenças intermediárias, elas fundamentam as estratégias da pessoa? Porque se eu tenho a regra, eu tenho que tirar uma nota boa na prova, senão eu sou uma pessoa burra, o que ela vai fazer? Na lógica, ela vai estudar muito para poder sempre tirar uma nota boa e não ser uma pessoa burra. Porém, essas regras, muitas vezes, são muito inflexíveis. Ela cria, regras muito rígidas e que acabam trazendo sofrimento para ela. Porque nem sempre a gente vai tirar uma nota boa, nem sempre a gente vai estudar, sei lá, pode ter uma regra de que ela precisa estudar 10 horas por dia. E isso é insustentável, sabe? Então, muitas vezes a pessoa se engaja em determinados comportamentos que não se sustentam e que acabam ativando essas crenças dela que são desagradáveis para ela, de modo que ela deixa de estudar, assim, como uma pessoa normal estudaria, uma pessoa, sei lá, que descansa, estudaria, para poder não entrar em contato com essas crenças nucleares. Aqui eu já falei. Mas antes de falar disso aqui, gente, eu queria saber se ficou claro essa parte que eu falei agora. Não sei se ficou muito embolado, vou até voltar aqui, que eu posso ver aqui. Pode falar, Gabriel.
Opa, eu apertei sem querer. Eu ia só falar que ficou bem claro, assim. Muito boa a explicação. Você poderia repetir de novo? Porque ficou tão baixinho que eu não consegui ouvir. Você poderia repetir, por favor? Caso fique baixo, pode falar no chat. Opa, eu cliquei sem querer na mãozinha. Tá. Mas é só Tá. dizer que ficou bem claro. Ficou Então muito tá boa a bom. explicação. Obrigada. Eu que agradeço. Nada. A Marina foi uma dupla. Carlos e Marina ficaram com dúvida. Carlos, fiquei com dúvida das atitudes, é isso, Carlos? Vou ver enquanto o Carlos. Ah, tá, peraí. Tá, vou explicar rapidinho. Vou explicar uma de cada vez. Então, atitude, gente. Entenda atitude. É porque esse nome não é muito intuitivo, não. Atitude, acho que é ação. Realmente não achei esse nome intuitivo. Mas entendam atitude como rotulações que a gente faz das coisas. Tipo, por exemplo, o próprio exemplo aqui, estudar é terrível, ou é importante ter tempo para estudar. Então, aqui, ó, a rotulação, a avaliação que a pessoa faz é importante. O que é importante? Ter tempo para estudar. E aqui, ó, terrível. O que é terrível? Estudar. Então, por exemplo, vou te dar outro exemplo de atitude, que no caso seria avaliação. É muito difícil fazer uma sessão de psicoterapia. Essa é uma atitude. É uma rotulação que eu fiz de alguma coisa, uma avaliação. Por exemplo, é terrível errar. Errar é terrível. É uma outra avaliação. Então, são essas rotulações que a gente faz das coisas, entende? Se não ficou claro, só fala novamente, tá bom? Então tá bom. Vou para a próxima pergunta aqui. Eu vi que é. Qual a diferença de estratégia de enfrentamento e crença intermediária? Eu vi que vocês ficaram com dúvida aqui. Eu vou reexplicar essa parte da crença intermediária, tipo assim, a função dela. Porque eu dei uma improvisadona aqui, que realmente pode ter ficado um pouco embolado. Mas olha só. A crença intermediária, ela é. Uma das funções dela é tentar defender a pessoa. Isso são termos didáticos, tá, gente? Isso não está escrito no livro, tipo, tentar defender da crença nuclear. Mas a lógica é essa. As crenças intermediárias, elas têm como função também fazer com que a pessoa não entre em contato com a crença nuclear dela. E, gente, crença nuclear nem sempre é desagradável, não. Tem crenças muito boas que a gente pode ter. Mas eu estou focando aqui na crença desadaptativa, na crença desagradável. Então, a crença intermediária, ela tem como função fazer com que a pessoa não entre em contato com a crença nuclear a partir de determinados comportamentos. Então, vamos dizer que a pessoa tem a crença nuclear de que eu sou um fracasso. Pensa nisso. A crença nuclear é essa. Eu sou um fracasso. Então, a pessoa se vê como um fracasso. E aí, uma crença intermediária que ela tem é a seguinte. Por exemplo, se eu me esforçar muito, se eu trabalhar muito, então não errarei. No caso aqui, ó, seria uma crença do tipo pressuposto. Se eu trabalhar muito, então eu não errarei. E aí, olha qual é a estratégia da pessoa. Trabalhar muito. Então, essa é a estratégia da pessoa. Então, ela trabalha muito porque, para ela, se ela não trabalhar muito, ela vai errar e, consequentemente, isso vai provar que ela é um fracasso, que seria a crença nuclear. Então, ela trabalha muito para não errar e caso ela erre, aquilo ali vai provar para ela mesma que ela é um fracasso. Entende, gente? Então, vocês percebem a relação entre a crença nuclear, o comportamento que a pessoa adota e como que isso faz com que a pessoa use esse comportamento para tentar se afastar da crença nuclear? Agora ficou mais claro, gente? Então, tá bom. Essa explicação eu acho muito interessante ela. Posso sim, Thaís. Eu vou finalizar com essa dúvida, a gente continua, tá bom? Mas vou fazer uma
dessa assim. Ó, crença de desamor. Então, crença de desamor é a pessoa que acha que as pessoas não gostam dela, que ela nunca será amada, não sei. Então, crença de desamor, vamos dizer que é isso. A pessoa acha que as pessoas não gostam dela e que nunca gostará dela. E vamos novamente pegar uma crença intermediária aqui, ó. Se eu for agradável com as pessoas, não, vou fazer outra. Se eu ajudar sempre as pessoas, então elas gostarão de mim. Então, olha, imagina, vocês acham que qual é a estratégia da pessoa nesse caso aí? Bota aí no chat, por favor. Ó, vou repetir a frase. Se eu sempre ajudar as pessoas sempre, elas gostarão de mim. Nesse pressuposto, qual vocês acham que é a estratégia? Podem falar tanto no microfone quanto no chat. Exatamente, Poliana. Ajudar as pessoas. Então, essa é a estratégia da pessoa. Então, se eu sempre ajudar as pessoas, então serei amada. Então, muitas pessoas, elas abrem mão do próprio tempo delas, das próprias obrigações para ela mesma, para poder ajudar a outra pessoa. Porque se, de alguma forma, ela deixar de ajudar aquela pessoa, ela pode concluir, meu Deus, essa pessoa não vai gostar de mim. E isso vai ativar a crença dela, de que eu não sou amada, as pessoas nunca gostarão de mim. Entende? E isso é tipo isso mesmo, ele não sabe dizer não. É importante, exatamente, agradar todo mundo o tempo todo. É exatamente isso, gente. Ficou mais claro, então? Posso passar para as próximas slides, para a gente não perder muito tempo? Então tá bom, gente. Eu tô correndo, gente, pra gente fazer o roleplay, dar uma de atores aqui, pra gente conseguir falar de tudo. Vou continuar aqui, gente. E aqui, ó, como eu disse, as crenças nucleares, elas não são só desadaptativas. Nem os pensamentos, gente. Eu tô focando aqui na parte das dificuldades, mas existem tanto crenças adaptativas quanto pensamentos adaptativos, estratégias de enfrentamento adaptativas. A gente está focando no desadaptativo porque é o foco aqui, né? Mas sempre existe esse outro lado. Então, existem crenças nucleares adaptativas de eficiência, amabilidade, valor. Então, por exemplo, eu sou razoavelmente competente, eficiente no controle, bem-sucedido e útil. Ou eu estou bem e minhas diferenças não prejudicam minhas relações. É improvável que eu seja abandonado, rejeitado ou termine sozinho. Crenças de valor. Sou razoavelmente digno, adequado, moral, bom e generoso. E as crenças desadaptativas são do tipo desamparo, por exemplo, não consigo fazer as coisas, sou um fracasso, sou incompetente, sou incapaz, aquela coisa toda, né? De desamor. Sou alguém impossível de ser amado, desagradável, indesejável, pouco atraente, chato, sem importância e dispensável. Meu Deus. Crenças de desvalor. Sou imoral, moralmente mal, um pecador desprezível e inaceitável. Olha só isso, gente. Olha só, é muita coisa. Então, tem as crenças adaptativas e as crenças desadaptativas. Isso aqui eu peguei lá no livro da Judite, da terceira edição, lá da Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. No final da apresentação eu mostro para vocês as referências que eu usei aqui, tá bom, gente? E outro conceito que eu até dei alguns spoilers para vocês é a estratégia de enfrentamento, que são as estratégias que o sujeito utiliza para lidar com determinadas situações. E essas estratégias, elas podem ser tanto adaptativas quanto desadaptativas. E aí vamos dar um exemplo de estratégia adaptativa e desadaptativa. É importante, gente, antes de falar dessas estratégias, é que para uma estratégia ser adaptativa ou desadaptativa, é sempre importante considerar o contexto. Porque, por exemplo, a evitação de evitar determinadas situações pode ser uma estratégia desadaptativa, porque acaba atrapalhando o sujeito para cumprir determinados objetivos que são importantes para ele. Por exemplo, se eu tenho que apresentar um trabalho e eu sempre evito apresentar trabalho, não vou conseguir aquela nota. Então, nesse contexto, a evitação é desadaptativa. Porém, se eu estou numa situação de um perigo real e eu tenho como prever isso de alguma forma, evitar é uma estratégia adaptativa, porque eu estou me precavendo, eu não quero que aconteça algo ruim comigo. Então,
somente adaptativa ou desadaptativa. Ela depende do contexto. Então, aqui eu trouxe duas bonequinhas para mostrar para vocês a estratégia de enfrentamento. Então, vamos dizer que uma pessoa ficou muito irritada com a outra pessoa. A outra pessoa falou uma coisa absurda e a outra tá como? Pensando em todas as coisas horrorosas que a pessoa já fez, pensando em todos os cenários que deixa a pessoa com raiva daquela outra pessoa e ela quer xingar aquela pessoa, ela quer bater naquela pessoa, quer fazer tudo. E aqui, nesse caso aqui, a pessoa pode utilizar a seguinte estratégia. Ela identificou que ela tá com raiva de alguma coisa. E aí, ao invés dela, sei lá, tentar agredir outra pessoa, xingar, ela pode, sei lá, adotar alguma outra estratégia que faça com que aquela emoção ela diminua de intensidade. Por exemplo, praticar alguma respiração ou algo nesse sentido. Mas também sempre levar em consideração o contexto, gente. Às vezes, sei lá, é importante você se impor em determinada situação porque a outra pessoa fez algo absurdo. Não é como se a gente precisasse respirar sempre que alguém falasse alguma besteira, entende? É sempre dependendo do contexto. Então, nós temos estratégias de enfrentamentos adaptativas e desadaptativas. E outro aspecto importante também dessas estratégias é que existem estratégias cognitivas e comportamentais. Comportamentais seriam justamente as estratégias que a gente faz por meio do comportamento mesmo, tipo, evitar uma situação, deixa eu ver, beber para esquecer, sei lá, fumar para esquecer, ou comer muito para poder, sei lá, ficar menos ansiosa. Mas também tem as estratégias cognitivas, por exemplo, a própria preocupação. Vocês acreditam que a preocupação é uma estratégia cognitiva porque ela está no pensamento, né? E ela é uma estratégia de evitação. Porque quando a gente se preocupa, a gente está se ocupando com algo que vai acontecer para evitar algo que a gente não quer que aconteça. Então, a preocupação é uma estratégia de evitação cognitiva, ou seja, está no pensamento. A gente não se preocupa, sei lá, com os braços, com as pernas. É pensando mesmo. Então, existem as estratégias cognitivas e comportamentais. Vocês têm alguma dúvida, gente? Acabei que eu antecipei a parte da dúvida antes, mas é bom que vocês aproveitem para tirar a dúvida das estratégias. Vocês entenderam bem? Tem alguma dúvida? Pode falar, Marina. Pode falar no microfone? Claro. Eu não estou conseguindo experienciar estratégia de enfrentamento de criança intermediária. Eu estou com exemplo na minha cabeça para ver se você consegue me explicar. Tem uma pessoa que ela tem a criança de fracasso. Daí ela fez uma prova para um concurso, não passou. E aí ela pensa, se eu não fizer mais provas, então eu não vou ser um fracasso, porque não vai reprovar. O fato dela parar de fazer prova, tipo, não faz prova, isso é uma estratégia de enfrentamento? Ela para de fazer prova? Ou é a criança intermediária? Você já diferenciou bem. O parar é a estratégia de enfrentamento. Essa frase que você me disse, esse pressuposto, se eu não lembro exatamente as palavras que você me disse, mas se eu não errar, se eu não fizer a prova, então, eu esqueci, desculpa, eu realmente esqueci a frase. Mas essa frase, se alguma coisa, então, é a crença intermediária. Mas o ato da pessoa parar é uma estratégia de enfrentamento. Ficou claro? Ou você... Sempre uma Pode falar. sempre uma atitude, tipo, na minha cama o dia inteiro. Sempre que for uma atitude, é estratégia de enfrentamento. Ou não necessariamente. Uma criança intermediária também pode ser uma atitude. É porque... Vou mostrar para você aqui, ó. É porque existem tipos de crenças intermediárias, ó. E todas essas aqui, ó, pressuposto, regra e atitude, são crenças intermediárias. Eu não sei se está confundindo atitude com atitude mesmo, ação. É porque realmente o nome não ajuda muito. A atitude não é atitude, tipo, uma ação. E sim uma avaliação que a gente faz das coisas. Então, isso aqui, ó, tudo isso engloba a crença intermediária. Tipo assim, pensa que crenças intermediárias são meio que regrinhas que a gente tem. Aqui, tipo, pressuposto, regra e atitude. Mas estratégia de enfrentamento, de fato, é a ação. A ação que a gente toma, entende? Sim, entendi. Obrigada. Nada. Eu só vou ver aqui no chat, gente. Aí eu
Eu vou atender vocês que estão com a mão levantada. Isabela Passos. Não entendeu o que seria preocupação? Ah, tá. Eu falei que a preocupação é uma estratégia de evitação. Ó, pensa no nome, ó, pré-ocupação. A pessoa se ocupa em coisas que vão ter ainda. Então, estou preocupada com o atendimento que eu farei amanhã. Então, eu começo a pensar, meu Deus, será que isso vai dar errado? Eu começo a pensar em 1000 possibilidades de algo dar errado e fico também pensando em 1000 possibilidades do que eu posso fazer para aquilo ali não dar errado. Então, a preocupação, ela é uma estratégia de evitação, porque a gente se ocupa pensando nas coisas que podem dar errado e o que a gente pode fazer para evitar isso. Então, por isso que a preocupação é uma estratégia de evitação. E ela é cognitiva porque ela está nossos pensamentos, não é uma coisa que a gente está fazendo assim, um comportamento visível mesmo. O Geraldo falou que seria catastrofização. Catastrofização seria a gente pensar, aumentar muito. Não. Catastrofização é a gente pensar sempre o pior sobre o futuro. Também tem relação, sim. Uma coisa em relação com a outra, mas não é sinônimo, tá? Então, Isabela, existe a preocupação funcional, a preocupação que não auxilia. A preocupação que nos auxilia é aquela que a gente se preocupou com algo e a gente agiu para poder resolver aquilo. Mas sem a preocupação, a gente só fica pensando. Não resolve nada, sabe? Só fica no âmbito dos pensamentos mesmo. Eu vou atender vocês, tá? Vou no Vinícius agora, que estava na ordem. Pode falar, Vinícius. Aí depois o Carlos. Olá, boa noite, Vinícius Fernandes. Boa noite. Natália. A minha pergunta é bem simples. Como eu ainda não li a terceira edição do Judith Beck, ela faz alguma referência nessa nova edição entre as estratégias cognitivas e as comportamentais? Ela faz algum tipo de especificação em termos de eficácia, por exemplo? Olha, eu vou ser sincera com você, não lembro não. Eu não lembro dessa parte. Eu não lembro exatamente se eu peguei essa parte a diferenciação entre o cognitivo e o comportamental desse livro. Mas, desculpa, mas eu realmente não lembro se foi desse livro mesmo, se o livro trata justamente disso. Se alguém lembrar, gente, só mandar no chat, tá bom? Realmente eu não me recordo assim, dele fazer essa diferenciação certinha. Pode falar, cara. Nada, Vinícius. Oi, eu só iria fazer Estão conseguindo me ouvir? Sim, tô sim. Eu só iria fazer um adendo ali na fala, né, da crença intermediária ali em relação à prova, que ela tirou a dúvida, né? No caso, a crença intermediária, o pressuposto seria, se eu não fizer a prova, não vou fracassar. E a atitude seria, a estratégia de enfrentamento seria, não vou fazer a prova. Era só um ponto ali na fala dela. Sim, exatamente isso. No caso, a estratégia de enfrentamento foi o que ela de fato fez. Exatamente isso. E, gente, eu vou continuar, depois vai ter novamente a parte das dúvidas, aí eu retorno, tá bom? Pra gente manter aqui o ritmo e fazermos a interpretação. Agora, gente, a gente vai para aprofundar um pouquinho mais. Existem níveis de utilização cognitiva, e eu vou explicar para vocês quais são esses níveis. Então, o primeiro nível é a conceitualização descritiva. E o que seria isso? É a gente transformar as experiências do paciente em termos cognitivos e comportamentais. Isso está até na definição que eu trouxe de conceitualização cognitiva, que é a gente traduzir o que o paciente está trazendo para a linguagem da TCC, utilizando os conceitos que a gente usou anteriormente. Crenças nucleares, pensamentos automáticos, crenças intermediárias, estratégia de enfrentamento. Então, a gente vai pegar as informações que o paciente trouxe e encaixar nesses conceitos, sabe? Mas sem distorcer o que o paciente trouxe, né? Só se de fato realmente fazer sentido. Isso aqui é uma estratégia, isso aqui é uma crença. Então, nesse sentido. E nesse nível 1, a gente também identifica quais são as ligações entre pensamentos, emoções e comportamentos. E, gente, uma coisa muito interessante também desse nível é que a conceitualização descritiva é um ótimo momento para a gente normalizar determinados funcionamentos e encontrar sentido nele frente à possível postura julgadora do paciente.
Então, quando a gente começa a identificar esses conceitos na experiência do paciente e entender a articulação entre eles, a ligação entre eles, a gente começa a perceber que a gente normaliza para o paciente que aquilo ali faz sentido dentro do contexto dele. Normalizar não quer dizer, tipo, se assim para o resto da vida está te trazendo dificuldade, continue assim. Não é isso. É a gente entender que para o contexto dele faz sentido ele pensar dessa forma, faz sentido se comportar dessa forma, mas a gente tem a possibilidade de fazer diferente, de mudar. Então, esse nível é muito importante para isso. E aqui, gente, um exemplo, um modelo cognitivo é justamente o nível 1. É a gente, identificar em conceitos a experiência do paciente, situação, pensamento, reação emocional, fisiológica e o comportamento. E aqui a gente entende as ligações entre eles. Então, a situação, ser observada por alguém com uma expressão desagradável. E aí a pessoa pode ter o pensamento, que é, ela não gosta de mim, devo ter algum problema. E como essa pessoa se sente? Ela se sente angustiada, ansiosa, ela tem taquicardia, mão gelada, sudorese e o comportamento, se afastar da pessoa. Então, isso aqui é um exemplo da conceitualização descritiva. Que a gente pega os conceitos, encaixa na experiência do paciente e faz a articulação entre eles, a ligação entre eles. Qual seria o nível 2? O nível 2 é a conceitualização explanatória transversal. Gente, o nome é feio, mas a explicação é fácil, tá? Não fique com medo, não. O que seria esse nível 2? Essa conceitualização explanatória transversal. É a gente começar a compreender os padrões de ligações desses conceitos. Então, vai ter situações diferentes e que alguns padrões vão se repetir. Por exemplo, em diferentes situações, a pessoa pode continuar pensando que as pessoas não gostam dela. Ela pode sentir de determinada forma e adotar estratégias de enfrentamento, comportamentos semelhantes. Então, na conceitualização no nível, a gente vai entender esses padrões em determinados contextos e também vamos começar a entender quais fatores desencadearam aquele funcionamento, aquele padrão, e o que está mantendo esse padrão. Então, esse nível aqui é muito importante, principalmente para a gente identificar os ciclos de manutenção. O que está mantendo aquela dificuldade? E também fazer com que o paciente perceba que as dificuldades, elas não surgem do nada. Determinadas estratégias que a gente faz, determinados funcionamentos nossos, fazem com que aquilo ali vá se mantendo, fazem com que determinadas coisas se desencadeiem, não surge, tipo, do nada. Do nada eu comecei a agir de determinada forma. Não, tem uma relação entre os contextos, a situação, emoção e comportamento. E aqui eu trouxe um exemplo desse ciclo de manutenção, que é importante nesse nível da conceitualização. O exemplo a situação a pessoa tem que realizar um trabalho. E qual é o pensamento dela? Será muito difícil fazer o trabalho. E como que ela se sente? Ela fica ansiosa e triste. E o que ela faz diante disso, diante desse pensamento e emoções? Ela procrastina, então ela fica adiando fazer. E qual é a consequência disso para ela? Ela tem menos tempo para realizar o trabalho. E ela tendo menos tempo para realizar o trabalho, o que ela conclui com isso? Será muito difícil fazer o trabalho. Porque, de fato, se a pessoa tem menos tempo para fazer o trabalho, fica mais difícil, porque ela tem que fazer mais coisa em menor tempo. E aí, o que acontece? Ela fica ansiosa, triste, procrastina, menos tempo. Percebe o ciclo que se mantém aqui? Então, nesse segundo nível de conceitualização, a gente identifica ciclos de manutenção. E esses ciclos de manutenção é muito importante para a gente entender onde a gente vai intervir com o paciente. Nesse caso, seria interessante a gente, depois de psicoeducar o paciente, fazer com que ele compreenda isso, que ele tem intervenção aqui, no comportamento. O que o paciente pode fazer diferente aqui, para que esse ciclo, ele meio que se quebra, né? Entende? Então, é muito importante entender esse ciclo de manutenção para saber onde a gente pode intervir. E o terceiro nível de conceitualização é a explanatória longitudinal. Eu não sei porquê, mas eu acho essa a minha favorita. Não sei porquê, porque eu acho muito interessante. Aqui a gente vai entender como que determinados
determinadas crenças e comportamentos se desenvolveram ao longo do tempo. A gente quer saber, no caso aqui, o histórico. Tá, por que a pessoa age como age? O que aconteceu ao longo da vida dela que fez com que ela desenvolvesse essa forma de pensar e essa forma de agir? Também a gente vai entender quais são os fatores que predispõem à ocorrência de padrões de comportamentos desadaptativos. E também entender quais são os fatores protetores que servem como recursos para lidar com as dificuldades. Então, aqui, novamente, é um pouco dos pontos fortes, né? Então, esse nível de conceitualização, gente, é muito importante para a validação do paciente. É muito importante mesmo, gente. Se puderem, sempre pratique a validação. Porque a gente pode pensar assim, nossa, essa pessoa está tendo um funcionamento que não está ajudando em nada nela. Realmente pode não estar ajudando em nada. Mas a gente precisa entender por que isso está acontecendo aí, como que isso se desenvolveu. E a gente trabalhar isso com o paciente, ele construir essa noção, o que fez com que ele pensasse de determinadas formas, que experiências fizeram com que ele fosse assim. É muito importante para validar, para a pessoa entender que faz sentido ela pensar dessa forma e agir dessa forma. A gente pode pensar em possibilidades de fazer diferente, para que aquilo ali não seja um fardo para ela, mas que faz sentido ela funcionar daquela forma, sabe? Isso é muito validante. É o contrário de dizer, fulano, seu funcionamento é errado, você pensa errado, você age errado, você tem que agir dessa forma. Não é assim que a gente tem que falar. Até mesmo para a gente compreender por que a pessoa pensa daquela forma. E é muito importante também para o paciente compreender isso na vida dele. E para finalizar essa parte dos níveis, gente, esses níveis não têm uma ordem obrigatória a ser seguida. Ela ocorre de acordo com o que é demandado em sessão. Então, não existe uma ordem obrigatória. O terceiro nível tem que ser o terceiro nível que eu vou abordar. Sei lá, às vezes pode ser o segundo. Mas, por exemplo, esse primeiro nível aqui tem que ser o primeiro mesmo, porque ele é é o fundamental, sabe? É a basezinha para os outros, sabe? Mas não tem um nível obrigatório. Eu preciso fazer isso quando eu avançar a sessão lá na sessão 15 que eu vou fazer isso. Não tem uma ordem certinha, é mais de acordo com o que é demandado nas sessões. E, gente, Nath, você poderia mandar a lista de presença agora? Agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, a palavra-chave do encontro de hoje, que é colaboração. E aí a Nath ela vai colocar aí no chat a lista de presença para vocês colocarem essa palavra-chave para certificar de que vocês realmente estiveram aqui presentes. E não terminou, tá, gente? Eu só tá enviando aqui. Daqui a pouco tem mais. Então, vocês assinam a lista de presença, coloca colaboração e é isso. Yuri, me tira uma dúvida. Vai até que horas? 9 horas? 9, vai até 9. Tá mudo aí. Não sei se você falou uma coisa. Ah, não acredito que eu falei. E o microfone tá fechado. Vai até as 9. Até as 9. Ah, tá. Por isso eu tô correndo aqui. Deixa eu ver o que tá faltando. Oh, Tá. Falta quanto, Nath, de... Não sei. Não, falta só isso aqui mesmo. Falta só esse negocinho aqui. Quer dar sugestão. Qualquer coisa a gente pode deixar pra próximo também, pro... Você que sabe. Eu vou falar isso aqui rapidinho. Mas também sem pressa. Também, se quiser, a gente estende um pouco mais também. Não tem problema. Eu acho que tá com hoje sim, direitinho. Ah, então perfeito. Então, gente, eu vou já logo explicar essa parte aqui. Vocês vão assinando com calma. Isso aqui, gente, é o diagrama da conceitualização cognitiva. Então, é a parte mais prática da conceitualização. Então, esse aqui é um esquema que a gente utiliza para justamente organizar essa conceitualização. E essa conceitualização é da terapia cognitivo-comportamental tradicional. Então, a gente coleta dados importantes da infância dessa pessoa, porque a infância é um momento que a pessoa cria as principais crenças, as primeiras crenças dela, e que a pessoa é muito sensível, sabe, às experiências, aquilo ali acaba fazendo com que ela construa realmente a visão dela mesma, a visão dos outros, a visão do futuro. Então, é muito importante a gente ter esses dados da infância. Também tem as crenças nucleares, que a gente vai identificando com o tempo. As crenças intermediárias, aqui dá uns nomes diferentes, mas é aquilo que eu expliquei para vocês. O pressuposto, a regra e a atitude. As estratégias compensatórias ou de enfrentamento da pessoa. E aqui é o modelo cognitivo, ó, situação, pensamento, emoção e comportamento. Essa parte do significado aqui
Eu não coloquei porque é uma partezinha, um plus, por exemplo. A pessoa, ela tem interpretação sobre as coisas e ela também cria significados para ela. Por exemplo, sei lá, estou apresentando um trabalho e aí eu tenho um pensamento. Sei lá, ai, não posso gaguejar. E o significado do meu pensamento. Sei lá, se eu gaguejar, eu, sei lá, serei. As pessoas acharão que sou burra. Tipo assim. Esse aqui é um plus que eu não enfoquei tanto, porque eu queria que vocês entendessem o básico, é situação, pensamento, emoção e comportamento, tá bom? Então, ó, palavra-chave é essa daí, colaboração. Eu não vou partir para dúvida, gente, porque acho que já naquela hora eu coloquei um a mais. Então, a gente vai partir para encenação, tá bom? Que a gente finaliza tudo bem, tudo certinho. E no final, se tiver mais alguma dúvida, a gente fala. E agora, gente, quem disser que isso aqui é montagem, que eu não estive com eles, é invejoso, entendeu? Porque eu estudei com eles. Eu estudei com o criador da TCC. Brincadeira, tá, gente? Quem dera. Estudei com a filha e com o pai, muito bom. Olha, eles são muito gente boa, viu? Fala português, muito bem. Então, gente, vou beber a aguinha que eu tô até rouca já. E pra quem não conhece, o meu paciente Jorginho, tadinho. Sofrendo tanto, mas vou ajudar ele hoje. Menino, me adotaram. Coisa boa. A gente para com a apresentação, Yuri, que a gente fica só nossa cara? Como que é? O que você acha? Fica à vontade, pode ser. Então tá, Eu vou até parar gostei aqui. dessas imagens de slide mal bonitinho. Falar também, né, gente, que isso aqui a gente tá fazendo uma simulação. Então, assim, se parecer alguma pessoa ou não, ou parecer eu, assim, não é. A gente inventou esse personagem, tá? Então não reflete a opinião dos atores. E, gente, só também para ressaltar, é que isso que a gente vai fazer agora não tem diferença em casa. É um recorte, tá, gente? A gente tentou fazer de uma maneira didática e mais condensada para vocês entenderem como que é, assim, ter uma noção de como que é conceitualizar. É óbvio que no dia a dia, nas sessões de verdade, isso demanda um pouco mais de tempo, mas a gente vai tentar dar uma condensada para vocês terem uma noção. Então, não, tipo assim, tem que fazer tudo uma sessão. Óbvio que não, isso aqui é só pra gente, é só em termos didáticos mesmo, tá bom? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vamos começar, Yuri? Tá ótimo, tá bom. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, tudo bem? Tudo certinho. Então, Jorge, eu queria saber de você, o que você me traz hoje? Qual é a sua dificuldade atual? Você poderia compartilhar, por favor? Então, muitas coisas, né? Não sei nem por onde começar, mas eu acho que uma coisa que me deixa... enfim, eu trabalho com a internet, né? Eu trabalho com a internet, e aí eu fico muito tempo ali envolvido na internet, e eu tenho um grande problema de... às vezes achar que eu não sou muito bom, ou que, sei lá, nunca que eu faço assim, né, que, sei lá, essa coisa de internet sempre pede pra gente ficar produzindo sempre e tudo mais, e tem que dar o melhor de si, aí eu fico muito ansioso com isso, né, essa é uma parte, a parte do trabalho, e também eu tenho me sentido muito sozinho, e aí eu acho que nunca vou conhecer ninguém, assim. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Você trabalha com a internet e isso te demanda muitas coisas, você tem que fazer, tá produzindo sempre, e às vezes se sente mais sozinho. Foi isso mesmo? Sim, exatamente, você condensou bem, exatamente isso que eu sinto. Entendi. E como que é, tipo assim, o seu dia a dia produzindo conteúdo? O dia a dia, basicamente eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir o computador e já começo a trabalhar, eu tenho, enfim, eu faço live, aí eu acordo meio-dia e começo a trabalhar e fazer tudo isso mais, e aí eu fico, aí às vezes eu vejo os comentários e eu falo assim, nossa, eu preciso estar aqui, porque se eu sair, se eu diminuir o ritmo, eu vou sumir no sentido de
As pessoas não vão me ver mais, então eu tenho que estar sempre produzindo cada vez mais conteúdo. Isso me deixa ansioso, mas ao mesmo tempo fico feliz com os comentários, e aí isso me instiga a querer produzir mais, sabe? Entendi. E uma coisa que você me trouxe no início é que você fala que você tem pensamentos tipo, não sou bom. Isso é frequente no seu dia a dia? Sim. Aí eu acho que eu não sou bom. Aí quando vem esse pensamento eu falo que preciso produzir mais. Né? Como se fosse uma forma que eu, é a forma que eu lido com as coisas, sabe? E aí eu falo, não, já que eu não sou bom, eu não posso fazer que as pessoas percebam que eu sou ruim. Então, sei lá, eu tento produzir muito pra tentar, não sei, as pessoas não perceberem. Porque, na verdade, eu acho que as pessoas vão achar que eu sou um grande impostor, sabe? Entendi. Entendi. Então, vem esse pensamento, não sou bom o suficiente. E aí, como resposta, você faz mais pra provar pra si mesmo que isso é mentira, é isso? E para outras pessoas também? No fundo, eu acredito que eu não sou bom. Só que eu tento transparecer que eu sou bom, entendeu? Entendi. Então você, por si só, acha que isso não é tão bom assim, mas não quer demonstrar isso para outras pessoas, é isso? Aí as pessoas colocam essa expectativa em cima de mim, eu só tento... Entendi. Você poderia me trazer, tipo assim, uma situação em que isso te ocorra, mais específica, por exemplo? Uma situação em que você tem esse pensamento, não sou bom o suficiente, poderia me trazer? Nossa, uma situação, deixa eu pensar aqui. Por exemplo, quando eu, sei lá, fui gravar um stories, aí normalmente eu tenho, sei lá, 1000 visualizações. Aí teve uma semana aí que virou um mês, aí do nada caiu pra metade. Aí eu comecei a pensar, nossa, eu acho que descobriram que eu não sou bom, ou eu fico com medo também de ser cancelado, não sei. E aí isso me gera, assim, sei lá, né, como se tivesse ligado, como se as visualizações fossem um sinônimo de eu sou bom ou não. E acho que foi uma situação também que aconteceu, entendi. sabe? Então, nessa situação em que seu story cai um pouco de visualização, você tem um pensamento de descobrir que eu não sou bom. E nessa situação, como que você se sente? Eu me sinto bem triste. Fico desanimado. Fico ansioso também. Acho que sinto um... Nossa, mas eu nunca parei pra pensar como é que eu me sinto vendo story. Interessante. Entendi. E nessa situação em que você... a visualização cai, você pensa que, sabe, descobrir que eu não sou tão bom, você é desanimado, triste. Nessa situação, o que você faz, geralmente? Aí eu penso, eu vou ter que fazer algum conteúdo... Desculpa, Armin. Vou ter que fazer algum conteúdo, sei lá, que viralize. Às vezes eu abro mão de fazer coisas que eu gosto pra coisas que dão certo pro mercado, sabe? E aí eu me sinto, sei lá, um vendido, sabe? Não sei. Sim, entendi. Então, olha só. Você me contou que quando o story diminui a visualização, você pensa que, de alguma forma, as pessoas descobriram que você não é tão bom, isso te faz sentir ansioso e triste, e, como consequência, como comportamento, você tenta fazer conteúdos que viralizam, e muitas vezes você abre mão do que você gostaria de fazer. Eu entendi corretamente? Nossa, realmente é isso. Eu fico até melhor, que fica até mais leve. Eu fiz essa sequência. Caramba. Isso é uma Você nunca técnica? percebeu essa relação entre, tipo assim, o modo como a gente pensa sobre o modo como a gente se sente e age? Não, nunca parei pra pensar nessa relação. Interessante. E faz muito sentido, né? Sim. Inclusive, na abordagem que eu utilizo, na teoria que eu utilizo para ajudar os pacientes, tem uma coisa também chamada modelo cognitivo, que é essa relação entre a situação, pensamento, emoção e comportamento. Então, uma pessoa, por exemplo, duas pessoas diferentes, por exemplo, elas podem pensar de maneira diferente sobre uma mesma situação. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma blogueira muito famosa e aí meus stories também caem a visualização. Eu posso pensar da seguinte forma: meu Deus, caiu, tudo bem. Então, nesse pensamento, eu posso, me sentir de outra forma. Por exemplo, não sentir nada, um humor neutro. E
agir de determinada forma, continuar fazendo o que eu tô fazendo. Então, dependendo do modo que a gente enxerga uma situação, a gente se sente de determinadas formas e age de determinadas formas. Isso faz sentido para você de alguma forma? Sim, verdade. Faz bastante sentido. Olhando assim, né? Esse panorama mais claro, assim. Uhum. Entendi. E uma coisa também que você me trouxe de importante, que eu gostaria de enfatizar de novo, é que você falou que em vários momentos você acredita que você é o suficiente. Isso te faz lembrar de alguma, sei lá, de alguém ter falado isso pra você, de alguma experiência que te faz lembrar disso em algum momento da sua vida? Em algum momento da minha vida que fez achar que eu não sou bom o suficiente. Eu Momentos que te lembro. marcaram. Eu lembro uma vez que eu tava na escola, aí eu tive que fazer uma apresentação. Aí eu lembro que ninguém prestou atenção em mim. Aí eu vi um pessoal do fundo rindo, dando risada. Aí eu achava que o fato de eu falar para as pessoas não se interessavam, sabe? Eu era uma pessoa desinteressante. Entendi. E isso tem relação com não ser bom o suficiente? Eu penso que isso. Eu olhava aquela situação e falo, nossa, eu acho que eu sou meio burro, ou sei lá, eu sou meio incompetente no que eu faço. Mas, Entendi. E além dessa situação, existe alguma outra que você gostaria de pontuar também? Que te faz lembrar, tipo assim, que você é incompetente? tem muita comparação também nas redes sociais, né? Eu sei que eu tô aqui há uns 5 anos no Instagram. E aí eu vejo gente com 2, 3 meses conseguindo fazer mais resultado que eu. Aí eu me pergunto, né? O que essa pessoa tem de diferente, sabe? Entendi. E você conclui alguma coisa sobre isso? Tipo assim, se é algum problema dela ou seu? Sinceramente, eu acho que eu gosto de olhar mais. Sei lá, isso só confirma que eu, realmente tô certo. Eu não sou muito bom, não. Entendi. Entendi. Situações de dificuldade. Teve algum momento que você fez alguma coisa que te ajudou a lidar melhor com isso? Como é que é pra você isso? Uma coisa que me fez lidar melhor. Eu acho que meus amigos. Meus amigos falando que às vezes tem um grupo de amigos que também trabalham nesse ramo. E aí eles reforçam bem, né? Tipo, isso aqui foi muito legal, aquela live foi bacana. E aí são pessoas importantes pra mim, né? E que aí me faz, sei lá, fala, nossa, realmente, às vezes eu exagero um pouco nos pensamentos que eu tenho. Entendi. Então, seus amigos é como se fosse o outro lado da moeda. Tipo, meu filho, olha isso aqui também. Importante. É tipo isso? Sim, é tipo um alerta que eles dão assim, falam assim, olha, volta pra realidade. Às vezes eu acho que a minha cabeça vai pra ciclos que eu não acho interessantes, sabe? Entendi. E quando que você acredita que às vezes você meio que dá um exagerado nesse pensamento que você não é capaz? Eu não me acho tão exagerado, mas acho que umas 90% das vezes. Entendi. Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Gente, fizemos. A gente tentou passar pelos principais conceitos. A gente vai fazer uma pequena discussão agora. A gente trabalhou tudo, óbvio que não dá tempo, mas deixa eu só coisar aqui. Gente, aprendi lá em Hollywood. Nossa, eu tava falando, não, será que eu faço piadinha ou não? Eu falei, não vamos avacalhar o negócio. Ai, Jesus. Gente, a gente queria saber de vocês agora uma coisa. Já que a nossa ideia com esse... Obrigada, gente. Já que com essa ideia desse roleplay a gente meio que simular, meio que sintetizar tudo que a gente trouxe em termos de teoria, queria saber de vocês o que vocês identificaram. Vocês identificaram um conceito importante? Dentro dos conceitos que a gente aprendeu, o que vocês identificaram aí? Podem comentar, tanto no chat quanto aqui. Agora a ideia é a gente comentar um pouquinho e finalizar a aula. Validação. Qual? Validação. Em qual momento você viu a validação?
Em vários momentos que ele falava, você validava o que ele estava trazendo. No caso, seria, tipo assim, resumir o que se eu entendi corretamente, seria isso? Isso. Uhum. A gente chama isso de resumo periódico. A gente realmente resumir o que o paciente diz para a gente certificar que a gente entendeu certo e mostrar para o paciente, ó, eu estou prestando atenção no que você está me dizendo. Hein? Deixa eu ver o chat aqui. A Brenda identificou crenças nucleares. Situação, trabalhar na internet, sim, a gente fez um modelo que é o quê? A conceitualização descritiva. Eu quis descrever uma situação que era importante naquele momento para ele. Deixa eu ver o que o Geraldo falou. No caso, a estratégia dele de lidar com o problema foi a rede de apoio, algo adaptativo. Sim. Uma das estratégias dele realmente foi ter essa rede de apoio, mas inteligente. Alguém sabe qual foi a outra estratégia dele que ele utilizava? Que não era tão adaptativa assim? Podem dizer aí. Já falaram que isso, exatamente. Trabalhar mais. Colocar também, preciso produzir para ser visto. Exatamente. Angélica, sim, você questionou sobre as técnicas que ele usou para solucionar. Foi questionando com ele o processo do comportamento que ele sente. Sim, esse seria o modelo cognitivo. A emoção também. Boa noite, Verônica. Exatamente, a estratégia. Então, foram duas estratégias que ele utilizou, assim, no caso que ele explorou. Foi ter o apoio dos amigos, né? Mas também produzir mais, que é uma estratégia super compensatória, a gente chama. Nesse caso aí, uma estratégia de enfrentamento super compensatória. Também se comparar com o comportamento que ele tinha também, sim. Deixa eu ver se é uma coisa que eles não pescaram. Deixa eu ver. Vocês não falaram da parte da análise longitudinal, que é tipo assim, ao longo do tempo. Acabou de falar agora. Na hora que eu falei, Monara, a Poliana falou. Isso. Exatamente. Que foi no momento que eu perguntei, você tem alguma experiência, tipo assim, alguma lembrança de algum momento que fez você concluir que você era incapaz, algo nesse sentido? Sim, exatamente. A experiência da escola. Sim, aqui o Hermes colocou. Algo que me chamou a atenção, ele se apagava produzindo conteúdos que não seriamente tinha interesse em falar sobre. Isso também é outra estratégia, né? Além de produzir muito, ele produzia conteúdo que não tinha muita relação com ele. Isso aí. Você tem algum apontamento, Yuri? O pessoal tá bom, hein? O pessoal tá bom em localizar as coisas. Boa. Eu ia até dizer assim que talvez na prática seja um pouco bem mais difícil o paciente ter essa clareza. A gente colocou um exemplo mais tranquilo, porque por causa do tempo também, né? Então se eu fosse chatão, eu falasse assim, não sei não, Natália. Também ia ficar... Então assim, tentamos deixar mais fluido, né? E também um ponto importante, isso que eu tava falando, eu tô bem fora do personagem. Então, às vezes, eu não tô emocionalmente carregado. Então é mais fácil falar, mais fácil eu sair, né, colocando informações. Então, pode ser que o paciente seja muito doloroso falar cada ponto, cada crença nuclear, cada pensamento automático. Então, né, aí pode ser que criaria outro ritmo ali pra sessão. E também eu não sou muito bom ator também, pra fazer esse tipo de coisa, então tá tudo certo. Oi. Pode falar, Carlos. Tá conseguindo ouvir? Um ponto importante é que, não sei, eu posso estar errado, né, mas eu estou lendo o livro da 3ª edição. Ele tem essa crença nuclear que ele desenvolveu na escola, certo? Então, naquele contexto em si. Mas, talvez em outros contextos, ele possa se sentir útil, mas aquela crença de desvalor, né, nuclear, que eu sou insuficiente, talvez ela esteja só relacionada no contexto escolar, talvez em outras áreas da vida ela não está. Estou errado, enfim, é que eu entendo mais ou menos isso, assim, né? E também o livro fala que todos nós temos crenças nucleares, né? Tem adaptativas e as que não são adaptativas, certo? Em algum momento da vida elas podem sim desenvolver com alguns estressores, né? Que pode ou não se tornar um problema ao longo da vida. Sim, isso que você disse é muito importante, porque no caso da escola, ele desenvolveu essa crença principalmente no contexto escolar.
Porém, tem uma característica das crenças que é a generalização. Então, como você disse, as crenças, elas podem ser desenvolvidas em determinados contextos, porém, elas têm a tendência a se generalizar em outros contextos em que ela não se aplica. Por exemplo, ele pode ser muito bom na produção de conteúdo, porém, pelo fato de ele ter essa crença de fracasso, que foi desenvolvido no contexto escolar, por exemplo, aquilo ali, aquela crença, ela se generalizou para contextos que não tem muito a ver com o inicial, entre aspas, sabe? Naquele contexto da escola pode ter feito sentido, de fato, mas ele acaba generalizando para contextos em que não necessariamente é verdade, entende? Então a pessoa coloca uma lente que ela enxerga em todos os contextos daquela forma. Sei lá, uma pessoa pode ser tratada mal porque realmente a pessoa não gosta dela, mas se ela generalizar para todos, qualquer atitudezinha que alguém possa ter, que não tem nada a ver com uma pessoa gostar ou não dela, ela pode interpretar, a pessoa não gosta de mim, entende? Então, o que você trouxe é muito importante, essa questão da generalização. Isso, tipo, infectou mesmo. Tudo bem. Sim, Poliana colocou. Pensei também que poderia ser explorada situações em que ele se sente bom, competente, para questionar essa. Sim, mas por questões de tempo nós não exploramos tanto, mas é uma parte muito importante que sim, em terapia é interessante que a gente explore. Acho que é isso, hein, gente? Deixa eu ver. Acho que todos os comentários daqui do chat já foram. Alguém quer concluir para a gente finalizar, gente? Obrigada, Poliana. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Nós teremos o terceiro, que é dia... Deixa eu ver. É qual dia, Yuri? Dia 14? Dia 14, daqui... Então, gente, daqui a 2 semanas, dia 14, mesmo horário, né? Quinta-feira, nós teremos o último encontro do Mini Pulso. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido assim, os conceitos, como é que eles se articulam. E até o próximo encontro, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Foi muito, muito frutífero toda a contribuição de todo mundo, hein? Show. De nada, gente. Muito bom.